Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 18, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ao estudo da palavra de Deus e concluí-lo em nome de Jesus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, vivendo sob a expectativa da volta de Cristo, exortações diversas e saudações. Não demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus e na ciência de Cristo, mandando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que vos recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvermos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Igreja do Senhor, Paulo não somente orou pelos tessalônicos, mas também sentiu a própria necessidade de contar com as suas orações, e lhes pediu que orassem pelo avanço do Evangelho e pela libertação dele da oposição humana. Tenha livre curso se refere à rápida propagação do Evangelho. Dissolutos significa homens capazes de cometer maldades, enquanto maus indica que eles mesmos são maus e desejam corromper os outros. Estes homens judeus incrédulos em Corinto, que estavam perseguindo a Paulo, na época em que ele escreveu esta carta, Atos 18, verso 12 a 13. É possível que os cristãos não contenham justiça neste mundo, mas eles podem, sem dúvida, orar para que estejam livres dos maus. Embora estejam cientes de que os tessalônicos podem ser tentados e se mostrarem fiéis, Paulo tem certeza de que Deus os confortará e fortalecerá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2 a 13. Ele sabe que Deus os guardará e protegerá. Filipenses, capítulo 1, verso 6 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. No versículo, ele os advertiu acerca dos homens maus. Aqui Paulo lhes assegura que Deus fielmente irá guardá-los para que nem o maligno, nem o próprio Satanás se apodere deles. Deve ter sido confortante para os tessalônicos ouvir isto, pois eles ainda estavam passando por uma terrível perseguição por causa de sua fé. Confiamos. Mostra que Paulo acreditava que os tessalônicos obedeceriam às suas ordenanças, mas a sua confiança estava no Senhor e se baseava no que o Senhor Deus faria para ajudar estes irmãos a permanecerem fiéis. Paulo tinha uma confiança similar com relação à igreja em Filipos, Filipenses capítulo 1, verso 6. Com a oração para que o Senhor encaminhe o vosso coração, Paulo estava mostrando que o coração, o centro da vontade de uma pessoa, é o lugar onde começa a renovação espiritual. Lá, Deus gera seu amor e paciência, atributos que produzirão uma colheita de boas obras. O apóstolo usa a palavra encaminhe para mostrar que Deus removerá os obstáculos que talvez estejam impedindo o avanço deles em direção à caridade e paciência. Paulo ora para que os tessalônicos, quando estiverem diante da perseguição,
possam mostrar o mesmo tipo de paciência que Jesus expressou quando as pessoas o rejeitaram. Paulo usa aqui uma palavra muito forte, mandando-vos. Não é simplesmente uma sugestão, mas uma ordem obrigatória com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. A mesma palavra encontrada também nos versículos 10 e 12 é usada como referência a uma ordem militar que o indivíduo deve obedecer, senão terá que enfrentar a pena de traição. Paulo instrui os tessalônicos para se afastarem de uma pessoa desobediente ou deixe de ter comunhão com ela. Entre outras coisas, isso incluiria não permitir que uma pessoa participasse das festas de caridade e da ceia do Senhor. Entretanto, os tessalônicos, talvez usando como pretexto a iminente da volta do Senhor, se recusavam a trabalhar e esperavam que as outras pessoas da igreja os alimentassem. Em sua carta anterior, Paulo já os havia exortado a trabalhar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 a 12. É óbvio que não haviam dado ouvidos à instrução de Paulo, pois nessa carta, Paulo pede à igreja para discipliná-los. Como um exemplo para todos, Paulo estava trabalhando noite e dia e pregou entre eles. Seu objetivo era evitar ser um fardo para alguém. Tanto os gregos como os romanos detestavam trabalho manual. Normalmente usavam escravos para todas as tarefas do tipo. Em contrapartida, os judeus consideravam o trabalho como uma prova de bom caráter e instruíam seus filhos a trabalharem em ofício. Paulo fazia tendas para suprir as suas necessidades, toda vez que isso se fazia necessário em suas viagens missionárias. Atos 18, verso 1 a 3. Contudo, Paulo não queria usar sua autoridade para exigir o pagamento. Pelo contrário, ele queria ser um exemplo para outros seguirem. O fato de que ele trabalhava também eliminaria qualquer oportunidade de acusá-lo de ganância. Ele não queria que nada impedisse a propagação do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 12. Ou seja, amados, Paulo não queria ser um fardo para a igreja, para suprir as suas viagens. Ele queria trabalhar por conta própria. Por que Paulo quis isso, amados irmãos? Ele queria trabalhar por conta própria para que as pessoas não acusassem de ganância. Ou seja, ele não queria ser aquele fardo que a igreja ficasse sustentando as suas viagens para pregar o Evangelho. Ou seja, para que não houvesse nenhum impedimento que o Evangelho do Senhor chegasse às outras pessoas. Mas o que vemos no dia de hoje é diferente. As pessoas estão dentro da igreja, querendo que a igreja supra suas necessidades para que o Evangelho seja pregado. Amados irmãos, temos que nos esforçar para que o Evangelho do Senhor seja pregado a toda criatura. Ainda que o dinheiro, muitas das vezes, tenha que sair do nosso bolso, é necessário que a gente deva fazer sacrifícios sim, para que o Evangelho do Senhor possa chegar a todo mundo. Então Paulo estava fazendo isto, e ele queria, aleluias, ser um exemplo para todos, e assim ele foi. Mais uma vez, usando a expressão, vos mandamos isto, Paulo declarou a lei de que se alguém não trabalhar, também não deve comer. Isso se aplica àqueles que não estão dispostos a trabalhar, e não àqueles que não querem trabalhar, e não àqueles que não podem trabalhar. Ociosidade gera o pecado. Aquele que anda desordenadamente, não trabalhando de forma alguma, fazem coisas vãs, causando problemas e divisão dentro da igreja. Ou seja, aquele que não tem responsabilidade com coisa alguma, ele vai ter tempo para fuxicar, vai ter tempo para cuidar da vida dos outros, vai ter tempo para acusar os irmãos, para ficar trazendo coisas, a qual a palavra do Senhor nos diz que devemos nos afastar das más conversações, ou seja, de tudo aquilo que não vai trazer experiência para mim, algo que vai me edificar. Era isto que Paulo estava falando. Novamente Paulo diz, mandamos e exortamos. Ele exorta os tessalônicos para que comam o seu próprio pão e façam isso em silêncio, sem causar divisão e transtorno. Segundo Paulo, a cura para mexericos é o trabalho duro. Os cristãos tessalônicos, exortados a não ficarem desanimados no trabalho por causa daqueles que não trabalhavam, mas também continuarem a fazer o bem. Não vos mistureis. Mais uma vez, os cristãos deveriam deixar de ter comunhão e não se associar com quem desrespeitassem as palavras desta carta inquestionável do apóstolo Paulo. Do contrário, seus vizinhos pagãos poderiam pensar que a igreja tessalônica aprovava as ações daquela pessoa. Admoestai como irmão. O desobediente não é um inimigo, mas aquele que precisa da correção. Embora a rebelião devesse ser tratada, Paulo demonstra sua grande compaixão pelos irmãos. Ele odiava o pecado, mas não o pecador.
Diante da possibilidade de uma desarmonia na igreja, Paulo orou para que o Senhor da paz guiasse as ações deles, concedendo paz à unidade à igreja, da minha própria mão. Paulo ditou muitas de suas epístolas para o secretário. Ele acrescenta de próprio punho uma palavra pessoal como prova da autenticidade de sua carta. Colossenses capítulo 4, verso 18. Esta prova era necessária porque Paulo suspeitava que os tessalônicos pudessem ter recebido uma falsa carta atribuída a ele. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2. Para prevenir-se contra isto, o apóstolo Paulo explicitamente diz aos tessalônicos que suas palavras de próprio punho, no final de uma carta, são sinal oficial de carta dele. Para todas as dificuldades que os tessalônicos e também Paulo enfrentavam, a solução era a graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus não somente era a maior esperança dos tessalônicos, mas era ele que amorosamente lhes dava força para suportar as provações. Paulo orava para que isso fosse visível no meio deles. Amém? Esta foi a palavra de Deus com a missionária Karina. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus e que a graça e a paz do Senhor, igreja, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.